Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Venho aqui gravar mais um vídeo para compartilhar com vocês o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que faz nas nossas vidas. E para consagrar esse vídeo ao Senhor, eu quero ler em Ezequiel, pedir a palavra do Senhor, e o Senhor me deu esta palavra para a sua glória. Ezequiel 3, a partir do verso 20, que diz assim a palavra do Senhor. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá. E sua justiça que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da sua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Misericórdia, olha o tamanho da responsabilidade. Papai do céu, muito obrigada, Papai do céu, louvado e engrandecido seja o seu santo nome. Obrigada, Espírito Santo, por me dar essa palavra, porque verdadeiramente foi você, meu amigo, que me deu essa palavra. Porque eu nem me lembrava mais dessa passagem aqui, e eu sempre abro as Escrituras Sagradas para o Senhor falar o que o Senhor quer que eu fale aqui no testemunho, para que venha edificar a alma das pessoas, Senhor. E verdadeiramente, Papai do céu, muito obrigada, Espírito Santo amado, muito obrigada. Glória a Deus e aleluia, Jesus, glória a Deus. Gente, eu fiquei muito maravilhada. Maravilhada com esta palavra que o Senhor me deu. Eu fico sempre em angústia quando eu vou gravar um vídeo, eu fico em angústia porque eu quero falar aquilo que o Senhor quiser que eu fale. Porque eu não tenho palavra de vida, o Senhor sim, Ele tem palavra de vida. E eu abri a palavra do Senhor aqui em Ezequiel e eu disse, meu Deus, o título chama-se O Atalaia de Israel. Aqui o Senhor estava falando através do profeta, para ele falar para o povo de Israel. Ele fala sobre o perverso e sobre o justo. Aqui ele já está falando sobre o justo. O justo são os crentes. Os crentes que se desviam da palavra do Senhor, se desviam dos caminhos do Senhor e vão para o mundo. E nós, os servos do Senhor, que estamos na presença de Deus, temos que falar. Muita gente fica chateado e diz assim, eu já sei, eu já conheço a Bíblia, não precisa ficar me dizendo não. Mas olha a gravidade, a responsabilidade que nós temos. Se a gente vê um crente desviado dos caminhos do Senhor, e o Senhor mandar a gente falar para ele, exortar, falar, dizer para ele da palavra do Senhor, o quanto ele é importante para o Senhor, que ele volte para os caminhos do Senhor. E se a gente não entregar para ele o recado, e se ele morrer no pecado, a palavra do Senhor diz que o Senhor requererá da nossa mão o sangue daquela pessoa. Misericórdia, Jesus amado. Eu já tinha lido essa palavra muitas das vezes, mas eu nos últimos tempos eu nem tenho observado, não tinha mais observado nela. E ele diz assim, mas se você falar para ele e ele aceitar a palavra do Senhor e voltar para os caminhos do Senhor, certamente ele viverá. Diz aqui, ele salvará a sua alma. E a nossa também, a minha alma também. Ele diz assim, e tu avisaste a tua alma, e tu salvaste a tua alma. Olha só, se eu avisar o crente desviado e ele voltar para os caminhos do Senhor, eu salvo a minha alma. Já pensou? Meu Deus do céu, salvaste a tua alma. Salvaste a tua alma. E ele viverá porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Já pensou, gente do céu? Isso implica em pecado se a gente não falar para as pessoas, porque a palavra do Senhor diz, em Tiago 4:17, diz, se você pode fazer o bem e não faz, comete pecado, né? E imagine que o Senhor manda a gente falar para
para um crente desviado que ele está errado, entregar um recado de Deus e a gente não entregar. Disso depende a nossa alma. E aproveitando, vê quanto o Espírito Santo é maravilhoso. É muito maravilhoso o Espírito Santo, porque o que eu vou testemunhar hoje fala exatamente sobre um recado de Deus. Em 2009, como eu já falei para vocês, eu cheguei aqui em agosto de 2009, e em dezembro de 2009, o Senhor me mandou eu entregar um recado para o esposo de uma colega minha de trabalho, a Marinalva, crente, mulher crente, da Assembleia de Deus, e eu, da Igreja da Graça. O Senhor, eu tive um sonho com o esposo dela, e no sonho, quando eu acordei, eu entendi que aquele sonho era para eu ir lá entregar um recado. O Senhor disse para mim, vai lá e fala para ele se arrepender dos seus pecados e voltar, porque ele era crente desviado. Não sei, nunca mais tive contato com ele, não sei o que aconteceu com eles. A Marinalva saiu da AGU e eles tinham se separado, aconteceram muitas coisas na vida dele, mas o que eu quero aqui focar é que, gente, eu não me recordo, já tentei várias vezes, já orei, Senhor, tem misericórdia, para me lembrar dos sonhos em detalhe. Mas eu não me recordei do sonho em detalhe. Eu sei que o Senhor falou para mim, depois do sonho que eu tive com ele, o Senhor disse, vai lá e fala para ele voltar. Porque se ele não voltar, o diabo está preparando uma armadilha para ele. E aí, eu fiquei assim, temerosa. Não me recordo do sonho como foi, mas na época que aconteceu, eu geralmente me lembro de todos os sonhos, gente, que eu tenho. Todos os sonhos eu me lembro, mas desse eu não consegui me lembrar. E eu não encontrei anotação, nenhuma anotação, só encontrei ali a data da anotação, nessa Bíblia bem antiga aqui que eu tenho. Eu encontrei aqui na última folha a data que aconteceu, mas eu não me recordo, não fala detalhes do sonho. Mas o que eu quero dizer para vocês? Aqui dá 6 de dezembro a data de 2009, mas eu não me recordo do sonho em si. Aí eu entendi, perguntei do Senhor, orei, jejuei e perguntei do Senhor. Aí o Senhor disse, vai lá e entrega o recado para ele. E eu fiquei temerosa, eu fiquei, Senhor, ele é policial militar, não sei, esse pessoal tem muita dificuldade, e ele está desviado, e pode ele não aceitar, Senhor, tem misericórdia de mim. E deixei passar aquela semana, eu acho que era uma quarta-feira mais ou menos, quando eu tive o sonho. Terminou a semana e eu não falei nada e não fui lá. Eu já sabia onde eles moravam, eu não fui lá. Quando foi no sábado, eu fui para o culto. No domingo eu fui para o culto. Na época eu congregava na Igreja da Graça ainda e acontecia o culto lá perto da JK ali, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu esqueço agora o nome da rua ali. E eu fui para o culto à noite. Quando eu cheguei lá, a palavra do Senhor, a pregação foi falando comigo. O pregador falou, vocês têm que pregar o evangelho, as pessoas que estão desviadas. Eu me lembro da pregação, o pastor falou. Era até um pastor que tinha recém-chegado de Santa Catarina, Alexandre, o nome do pastor, da Igreja da Graça, e terminou o culto. E eu fui e falei com o pastor, ele ficava lá recebendo, conversando com o pessoal, e eu fui e falei para o pastor, eu tive um sonho assim, 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 esse moço é esposo da minha colega de trabalho, o que o senhor acha, pastor? E eu entendi, o senhor disse para eu ir entregar para ele uma mensagem para ele se reconciliar, que ele é crente desviado. Aí o pastor disse para mim, irmã, se Deus falou, a senhora tem que ir lá, então.
Tem que ir lá falar de Jesus para ele e dizer o que o Senhor falou para a senhora. Aí eu me senti encorajada, fui para casa. E quando cheguei em casa, liguei para minha colega. Liguei para minha colega e ela, o celular chamou, não atendeu. Aí eu não posso deixar isso para outro dia. Eu vou ligar para avisar ela que eu tenho que ir lá na casa dele para dar esse recado. Liguei de novo. E quando ela atendeu o celular, eu ouvi uma barulheira, uns gritos, umas agonias, menino gritando. Aí ela atendeu. O que foi? Socorro! Minha irmã, que depois eu te atendo porque eu tô aqui no meio de uma tragédia. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que aconteceu? O Júnior tá endemoniado. E aí, eu até nem ia falar o nome do moço. Meu Deus do céu, falei. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim. E desligou o telefone e eu caí de joelho. Eu digo, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E eu me lembrei dessa passagem aqui, que o Senhor, eu já tinha lido essa passagem aqui. E eu sabia dessa passagem, e eu fiquei de Senhor, tem misericórdia, Senhor, não deixa acontecer nada, Senhor, no colo da minha mão, aquele sangue inocente, tem misericórdia aquelas crianças, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí liguei para ela de novo. Aí ela atendeu, ela disse, quem te falou? Eu digo, mulher, Deus já tinha mandado eu entregar um recado pro meu esposo, pro teu esposo, e aí eu não fui, eu fiquei com medo, sei lá, achando que ele podia não receber. Mulher de Deus, ela disse, pois é, Socorro, eu tô aqui do outro lado da rua, tô indo para casa do meu sogro, que morava perto da casa dela, e ele tá lá na casa quebrando tudo, destruindo tudo, quase me matou, e eu tive que correr com os meus filhos, e ele tá lá. O pai dele teve que chamar a polícia, e ele, policial militar, teve que chamar a polícia para poder socorrer, porque ele está destruindo tudo dentro da casa, endemoniado. Quase me matou, me enforcou. Meu Deus do céu. Aí eu disse, minha irmã, tem misericórdia, Jesus amado. Pois tá, ela disse, depois eu falo contigo. Eu disse, tá bom. Quando eu desliguei o telefone, apavorada, liguei para o pastor, que o pastor dava o número do telefone dele para a gente ligar, para orar, pedir oração, se quisesse. Pastor, muito gente boa. E eu liguei para o pastor atendeu, eu disse, pastor, o senhor lembra, eu sou a Socorro, eu falei com o senhor agora há pouco, depois do culto, sobre um recado de Deus para entregar. Ele, sim, irmã, estou lembrado. Eu digo, pois é, pastor, quando eu cheguei aqui em casa, liguei para minha irmã em Cristo, para dizer para ela marcar, para poder eu ir lá entregar o recado de Deus. Pastor, já está acontecendo a tragédia, pastor. Já aconteceu a tragédia lá na casa dele e ele está lá endemoniado dentro da casa, quebrando tudo, pastor. E ele chamaram a polícia. Meu Deus do céu, ore comigo. Em nome de Jesus, ore comigo, pastor. Aí oramos por telefone naquele momento e apresentamos aquela família a Deus, aquele homem a Deus. E desliguei o telefone e chorei muito. Caí de joelho perto da minha cama e chorei, dizendo, pedindo a misericórdia do Senhor, Senhor, não deixa acontecer nada com aquele povo ali, Senhor, não deixa acontecer nada, Senhor, tem misericórdia, Papai do céu, tem de misericórdia de mim, Senhor. Deixa eu me redimir, deixa eu ir lá falar para eles, meu Deus, tem misericórdia de mim, e chorei muito. Chorei amargamente, porque eu poderia ter ido lá falar de Jesus para ele. Poderia ter evitado aquela situação. Ele pegou, era um jogo que ele foi assistir na casa dele mesmo, comprou uma cerveja e aí disse que tomou, disse que não foi muita cerveja, depois ela me contou, quando eu fui lá, né? E ficou endemoniado, possuído, porque existe muita diferença do álcool e do demônio. Tem vezes que o demônio aconteceu um episódio, já tinha acontecido um episódio anterior, que em outro momento eu falo, mas ela disse que ele ficou realmente endemoniado e quebrou tudo dentro de casa e quase matou ela com os filhos. Aí eu fui, no outro dia, na segunda-feira, eu fui trabalhar, ela nem foi trabalhar porque estava toda machucada,
Mas aí eu liguei para ela e combinei com ela para ir lá conversar com ele. Aí fui, eu trabalhava de manhã e durante a tarde eu fui lá falar para ele do que tinha acontecido e entregar o recado de Deus para ele. E ali eu orei por ele. Ele estava todo. Quando eu cheguei lá, ele tinha ido para o hospital porque estava muito cortado. Ele tinha cortado os braços, ele tinha dado murro na televisão e quebrado a televisão cortou os vidros da televisão, cortou os braços dele, as pernas dele, ele chutou, quebrou geladeira, quebrou muita coisa dentro de casa, estava a confusão lá. E ela ainda estava arrumando porque ela tinha ido para a delegacia e durante a noite mesmo, os policiais foram lá na casa dela, mas conteram ele e graças a Deus, Deus seja louvado. E eu disse para ele, o Senhor mandou eu dizer para ele, naquele dia, olha, Deus manda eu te dizer para tu te reconciliar, porque se tu não te reconciliar, ele vai colher um dos teus filhos. Olha, gente, foi muito duro eu dizer aquilo para ele. Muito duro eu falar aquilo para ele. E ele reconciliou, foi para a igreja. Não sei se ele reconciliou, sei que ela me falou que ele estava indo para a igreja, estava uma bênção do Senhor, tinha se saído das amizades ruins, porque tem amizade ruim em todo lugar, né? E o tempo passou, a gente trabalhando ali na AGU, e depois ela pediu para sair da AGU, voltar para trabalhar em Ponte Alta, se separou dele. E 2014, quando eu voltei ela já tinha saído da AGU, tinha voltado para a prefeitura de Ponte Alta, que ela era cedida. E eu fui para Boa Vista, fiquei para lá e para cá. Quando foi em 2017, se não me falha a memória, foi em 2017, quando eu me aposentei, eu fui lá na AGU fazer uma visita para o pessoal lá e uma colega falou que o filho dela mais velho, tinha morrido. Que o pai comprou uma moto, ele já era adulto, né? Ele era mais velho do que o Cauã, e deu de presente uma moto para ele. E ele tinha morrido de um acidente. E que ele tinha ficado desesperado. E eu não sei mais o que aconteceu, eu não tenho mais o telefone dela, tentei contato, mas não consegui mais falar com ela, não sei como é que está a vida dela. Mas, gente, olha, isso é uma coisa muito séria. É muito sério. Nós temos, louvado seja Deus, que eu fui lá e o Senhor me deu a oportunidade para eu falar para ele de Jesus e dele reconciliar, mesmo ele tendo saído, né? Depois se separado e se desviado. Mas a minha parte eu fiz para a glória do Senhor e o filho dele morreu, gente. Isso não é bom de se dizer, mas o que Deus diz, Deus cumpre. Ele disse que tinha se separado da mulher, depois tinha reatado, depois voltou, depois separou de novo. Eu soube que eles estavam separados, não sei como é que está a vida deles. Mas aqui fica para nossa reflexão e uma lição. Quando o Senhor mandar, nós temos que entregar o recado de Deus. O recado é de Deus. Deus tem plano de salvação na vida de todos. E nós temos que fazer. Depois do que aconteceu naquele dia, eu nunca mais, gente, deixei de entregar o recado de Deus. Todas as vezes que o Senhor fala comigo para eu entregar o recado, pode ser quem for, eu vou lá e entrego. Pode ser governador, pode ser pastor, o Senhor mandou, eu vou lá. Porque eu conheço essa passagem bíblica aqui, que se eu não entregar o recado que Deus manda entregar, o Senhor colhe da nossa mão. Então, isso é muito sério. E eu quero aqui agradecer a vocês pela paciência de assistir esse vídeo, porque vai edificar a sua alma. E era esse mais um testemunho do Senhor, do poder do Espírito Santo. Eu dou graças a Deus porque o Senhor me deu a oportunidade de me consertar, de ir lá e falar, né, para Ele, para a glória de Deus, e aprender essa lição. Aprendi essa lição, para a glória de Jesus. Papai do céu, muito obrigada, Deus querido, por mais esse vídeo, Papai do céu, que venha edificar almas,
que venha falar, Senhor. Espírito Santo, fala aos corações daquele que necessita ouvir esta palavra, Senhor. Entra, Papai do céu, com a providência. Espírito Santo, convence o coração das pessoas que assistiam a esse vídeo, tanto do desviado quanto daquele que precisa entregar recado do Senhor, daquele que precisa orar pelas almas que estão descendo o abismo, Papai do céu. Porque Satanás tem ceifado muitas vidas, meu Deus. Tem de misericórdia, Papai do céu. Liberta, cura, salva. Espírito Santo amado. Em nome de Jesus Cristo. Ajuda, Espírito Santo. Nós vivemos o tempo do fim. E agora é que as coisas têm sido mais difíceis. Muito obrigada, Espírito Santo, por me ajudar. Muito obrigada, Papai do céu. Em nome de Jesus Cristo, obrigada. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.